Meus prezados irmãos, meus amigos, prosseguindo com a nossa meditação, Mateus capítulo 20, de 1 a 16, a parábola dos trabalhadores na vinha. Já vimos a introdução, já vimos a primeira saída do proprietário, que foi a chamada de Abraão, né? Que cobriu o período de 2000 até 3000, porque os 2 primeiros milênios foram de Adão até Abraão. Né? Já vimos que é representado pelos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. E representado também pelas 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, período da tarde e da noite, em que Deus não se revelou de maneira clara, né, aos homens. Mas a partir de Abraão, como vimos, às 6 horas da manhã, quando o dia está amanhecendo. Então Deus da glória apareceu a Abraão. Agora passaram-se 1000 anos, chegamos à época de Salomão, que é a segunda saída do proprietário. A hora é dita que é a hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã. E isso é o início do 4º milênio, né? De Adão, Abraão 2000, de Abraão até Salomão mais 1000 e agora começando o 4º milênio. Nesse período, nós vamos ver que a saída do proprietário, do dono da vinha, em busca de trabalhadores para a sua vinha, está relacionada com gentios, não com judeus. Na primeira chamada, sim, Abraão, seus descendentes, mas agora não. Agora é um ponto muito importante e nos ajuda a entender coisas que estão lá no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, não é? Então, nessa saída está escrito assim, saindo pela hora terceira, 9 horas da manhã, viu no mercado, outras traduções dizem na praça, outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, essa segunda saída do proprietário aconteceu às 9 horas da manhã, e nessa hora as pessoas enchiam o mercado, não é? E o proprietário encontrou outros. Quem são eles? São gentios, pessoas que não eram descendentes de Abraão, né? Das 12 tribos de Israel, da época de Salomão, início do 3º milênio, 1000 anos antes de Cristo. A narrativa dá a entender que o dono da vinha não precisou ir muito longe para encontrar essas pessoas. De certo modo, elas viviam ao redor de Canaã. Em vários lugares nós encontramos essa expressão. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações, e as terras que estão ao redor dela. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti. E dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Esses são Êxodo 5:5, Deuteronômio 6:14, Deuteronômio 13:7. No original está escrito que Jerusalém, a Judéia, estava no centro das nações, não no meio, mas no centro. Foi colocado estrategicamente para levar o conhecimento do Deus verdadeiro àqueles que não conheciam, que não tiveram a revelação de Abraão e seus descendentes. Tem um texto muito importante de Deuteronômio, quando Moisés diz assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, ou os filhos de Adão, uns dos outros, as nações, ele fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Deuteronômio 32:8. Aqui Moisés deixa claro que a herança das nações foi feita de acordo com o número dos filhos de Israel e foram estabelecidos no centro e não apenas no meio das demais nações. Eruditos conhecedores da geografia terrestre afirmam
que o Monte Moriá em Jerusalém é o centro do planeta Terra. Esse grupo foi visto na praça. E outras versões trazem mercado, né? E indica os lugares próximos da Judéia. Também pode significar lugares mais distantes, como nós vamos ver outros textos, né, que falam sobre os povos que vieram conhecer Salomão e Jerusalém. Na praça ou no mercado se assentavam as autoridades. Está escrito, vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Atos 16 e 19. As pessoas que desejavam ser vistas iam para a praça. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Mateus 23, 5 e 7. Abraão e seus descendentes, filhos de Israel, foram tirados para fora do mundo, pelo conhecimento do Deus verdadeiro. E esses que estavam na praça ou mercado também tiveram a mesma experiência. A mesma experiência. Quem são esses encontrados na praça? Estamos examinando a segunda saída do proprietário da vinha na época de Salomão. Durante o seu reinado, houve grande prosperidade. Está escrito assim, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha por todo o derredor, tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias, para os seus carros 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, e não deixavam faltar coisa alguma. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. 1 Reis 4, 21 a 28. Salomão é dito que ele recebeu uma sabedoria especial da parte de Deus. Deus deu também a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Dardá, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Estava no centro. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos, esse é um versículo importante, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 4, 34. Salomão não se tornou conhecido apenas pela grandeza do seu reino, mas também pela sua grande sabedoria. O último versículo mencionado acima diz que de todos os povos vinha gente a ouvir
a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Jesus falou da sabedoria de Salomão e da rainha do sul que saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu. Só o Senhor Jesus foi maior do que ele. Não terminamos essa parte sobre Salomão, ainda há outros pontos importantes que vamos compartilhar, mas vamos parar aqui um minutinho, depois nós prosseguiremos. O Senhor nos abençoe.